É legal. Mas pode? Eu sou Ana Carol Martins, advogada trabalhista, E eu sou Otávio Calvé, professor e juiz do trabalho. e a gente está aqui para falar sobre direito do trabalho de uma forma leve, atualizada, mas muito responsável, né, Otávio? Conteúdo com simplicidade, trazendo temas atuais, temas complexos, mas que a gente vai destrinchando e facilitando aí a vida de todo mundo. É isso. E hoje o tema é um tema difícil, viu? É um tema que dá dúvida eterna, né? E a gente não acaba as discussões sobre esse tema. E que vem sendo atualizado a todo tempo, assim, né? Os livros que acabaram de ser publicados estão já desatualizados, Sem não é falar isso? nas reclamações constitucionais que vão pipocando e a gente tem que ir fazendo tudo, né? É, isso aí. Tema bom para artigo, Bom para concurso, para quem estuda para concurso, tema bom para palestra. para quem está atuando aí na prática, para não deixar o processo pegar o caminho errado. Eu acho que esse é o melhor de todos, assim, porque quem advoga tem caso de recuperação judicial, tem ou não tem? É isso que eu ia falar, a gente nunca fez tanto mistério para falar qual é o tema, né? Recuperação judicial na área trabalhista, nos reflexos. Como é que acontece isso tudo, hein, Carol? Vamos começar por onde? Então é um tema super complicado, porque já começa sendo um misto entre direito do trabalho e direito civil, né, porque faz aí uma celeuma, não tem como ser diferente, porque, em tese, recuperação judicial é um assunto da área civil, né, não é da nossa área, na sua natureza. Se torna da nossa área porque as empresas estão, né, ali no polo passivo, e aí se alguma empresa entra em recuperação judicial não tem jeito, a gente tem que dividir essa bola com a justiça comum. Pois é, e você sabe que eu sou da época da concordata, né? Que é a lei de 2001, não é isso? E eu já era juiz nessa época. E eu me lembro que quando a lei saiu, foi uma gritaria na área trabalhista. Tipo assim, como é que pode? Dando preferência para as empresas, massacrando o trabalhador, estabelecendo limites, né, para a execução trabalhista e por aí vai. No início, a gente não queria aplicar muito essa lei, não, confesso. A cultura da época era: "Não, espera lá, a gente não vai salvar uma empresa em detrimento de um crédito trabalhista". Após, né, mais de 20 anos de vigência, a cultura hoje já está bem melhor, né, que é aquela ideia de não vamos matar a galinha dos ovos de ouro, né. É, porque para que serve a recuperação judicial, né, para dar um tempo para a empresa conseguir se reerguer. A empresa está ali meio mal das pernas, né, não chega a ser ainda um momento falimentar, mas é ali uma talvez, vamos ver o que vai acontecer, vamos tentar ajustar, arrumar a casa. Se todo mundo Exatamente. entrar num consenso. Exatamente, é um sacrifício geral em prol de um bem maior, né, que é salvar a empresa para ela poder continuar atuando e exercendo a sua função social. A gente nunca pode esquecer na área trabalhista que a gente não pode ser contrário às empresas, porque são as empresas que geram os vínculos de emprego, são as empresas que geram o trabalho. Então, assim, não há um conflito nesse sentido, né. Você tem os problemas ali, de um quer pagar mais, o outro quer receber, o outro quer um quer pagar menos, o outro quer receber mais, né, natural. Mas assim, a existência dos 2 é conjunta, né. E por isso que a gente precisa ter essa noção de que vamos aplicar os instrumentos que a gente possui para que as empresas possam sobreviver e continuar cumprindo seu papel. É isso, né. Mas hoje isso já está bem assentado e se não tiver também, hoje já está tudo vinculado e cheio de decisão vinculante, não tem mais muito como fugir, né. É. Não, assim, eu me sinto até bem confortável para falar, porque eu advogo mais para reclamantes do que para empresários e, eh, eu acho que, assim, tem que ter uma proteção da empresa, assim. Eu não sou contra a empresa, mesmo advogando, inclusive porque advogo para empregados, porque Até porque para receber o alvará a empresa tem que estar viva, né, e tem que estar produzindo, senão não executa. é Você sabe isso. já falei aqui, né, o índice de sucesso na execução trabalhista gira em torno de 29%. Então assim, 71%, né, das ações trabalhistas, das execuções trabalhistas não dão em nada.
por isso, porque a empresa acaba não conseguindo sobreviver, né. Então é interesse de todos, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, a empresa ela é fonte de postos de trabalho, ela é fonte de circulação da economia, de tributo também, porque assim, Exato. né, é isso, E dinheiro os direitos trabalhistas se fortalecem quando a atividade econômica está bem desenvolvida, porque aí você pode negociar, você pode conseguir mais coisa, pode, né, pleitear mais. Se tiver todo mundo ali fraquinho, quase quebrando, você vai negociar só a manutenção do seu trabalho, mais nada, entendeu? ninguém oferece benefício. Então, na verdade, é uma relação de ganha-ganha. Se todo mundo estiver ganhando, todo mundo vai ficando melhor, né. Eu acho que essa que é a lógica que a gente precisa trazer para a área trabalhista. Uhum. E é a lógica da recuperação judicial, Isso. que é o nosso tema de Vamos hoje. lá então. Eh, então, sobre a recuperação judicial, o que é mais importante, assim, né, na justiça do trabalho, o processo está caminhando, o processo está ali naquela fase de você está entrando ali na liquidação e, de repente, vem a informação de que a empresa entrou em recuperação judicial. E aí, isso até foi uma decisão também tem uma decisão bem recente sobre isso, né, mesmo que tenha havido interposição de recurso e aquele valor tenha sido depositado naquele processo para garantir o juízo daquele processo, se sobreveio uma recuperação judicial da empresa, não vai ter jeito. O dinheiro Tudo para lá. vai remetido para o juízo de recuperação. Isso. Mas tem uma lógica isso, né. Primeiro assim, o STF já decidiu há bastante tempo de quem é a competência para cada coisa quando a gente fala em recuperação judicial. Crédito trabalhista, a fase de conhecimento, ou seja, a discussão de se você tem ou não tem um direito trabalhista, continua na Justiça do Trabalho, beleza. E a discussão na Justiça do Trabalho vai até a apuração do valor. Uma vez tendo a condenação, vamos apurar o valor, apurado o valor, aí você continua lá na Justiça Comum. Mas por que, inclusive se aconteceu no meio do caminho, se a gente já estava na execução, já tinha depósito recursal, já tinha dinheiro aqui, por que mandar tudo para a Justiça Comum? Para observar a igualdade entre os credores, a isonomia, o juízo universal, é aquela ideia do é o par condicium creditorium, né, de você permitir que todo mundo receba em pé de igualdade, dividindo o bolo, né, dentro da ordem de hierarquia de todos os créditos, conforme o plano que vai ser aprovado lá na recuperação. Então a lógica é essa, não é uma questão de disputa, né, "O dinheiro é meu, não, tá aqui, não vou devolver". Eu me lembro que muitos juízes de trabalho não cumpria, não devolvia o dinheiro, mandava entregar para o reclamante e tal. Mas com isso ele esvaziava o juízo universal. O patrimônio da empresa em recuperação judicial tem que ser gerido lá pelo juízo universal. Essa é a finalidade disso tudo, né. Tá, se o juiz determina então a entrega do valor para o reclamante, a despeito de já saber que tem a recuperação judicial em trâmite, qual é o recurso que o advogado desse reclamado vai poder, ajuizar? Ó, de cara mandado de segurança, a meu ver, MS? eu acho Ah, que pode o MS. Eu não lembro se o STF tem decisão vinculante do STF, decisão, o tema 90 que fala da competência, que a competência vai só até a fase de conhecimento, também pode usar isso no STF, e tem que ser rápido, né, porque assim, se liberar para a mão do reclamante, depois você não vai ver mais esse dinheiro, né. Mas é um ato ilegal, é um ato abusivo você liberar para o credor trabalhista, ignorando a recuperação judicial. tá. Então antes de sair o alvará, corre Eu lá acho, em corre logo e nem discute, entendeu? entendi. Porque o agravo de petição, ele vai encontrar ali os obstáculos, né, porque assim, vai ser uma decisão interlocutória, vai ficar aquela discussão, é uma decisão interlocutória definitiva que só liberou o depósito, não extinguiu a execução, então vai dar problema o agravo de petição, né. Então eu entraria logo com mandado de segurança para discutir isso rápido, né. Tá, tá bom. Então o processo está caminhando, eh, chegou nesse momento de descobrir que tem a recuperação judicial.
Que acontece? Suspende tudo, a determinação é essa, né, tem que suspender o trâmite, quer dizer, até o final, o processo vai poder caminhar até o final da fase de A conhecimento. fase de conhecimento, exatamente. Acabou a A fase de execução é que tem conhecimento. que suspender, nada pode ser praticado, né, enquanto não se organiza a casa lá, né. Uhum, uhum, tá. E a fase de conhecimento continua até a certificação do valor, né. Uhum. E aí tem um primeiro problema gigantesco para a gente resolver, né. Vamos lá, vamos ver se eu Ge chuto certo. Nem toda sentença é líquida? Pois é, se a sentença for líquida, ok, você vai fazer a sentença, tem um valor, se a parte não concordar, ela vai ter que recorrer, já temos tema também vinculante para isso, né, de que a forma de você impugnar cálculo de sentença líquida na Justiça do Trabalho é através de recurso ordinário. No recurso ordinário, você discute os cálculos. Aliás, agora que eu sou convocado na segunda instância, eu não gosto muito Né? desse entendimento, que você tem que, às vezes, ficar vendo cálculo lá, né, é um trabalho a mais, mas enfim, é o certo, porque aí o acórdão, a rigor, também sai líquido, né, o certo é isso. E aí transitou em julgado, você pega ali, tá tudo liquidado, certidão de crédito e vai para juízo universal na justiça comum. Beleza. Mas essa se a sentença não for líquida, aí que começa o problema. Porque no processo civil, o entendimento majoritário é de que a liquidação é uma espécie de complemento da fase de conhecimento. É um anexo da fase de conhecimento, é só um complemento, né. Tem gente que acha que a liquidação nem é mais uma fase própria, assim, é só realmente um complemento. Quando a sentença não é líquida, você complementa liquidando, mas dentro da fase de conhecimento. Mas no processo trabalho não. Processo trabalho, ele historicamente, ele fez a liquidação geograficamente dentro da execução. Você vai ver lá na CLT, quando começa a execução, a primeira parte da execução é liquidação. Porque se imaginava que eram processos mais simples, não é isso? Era um processo sincrético, né, um processo que tinha impulso oficial do juiz, o próprio juiz já fazia tudo de ofício, já manda e com uma ideia que era o seguinte também, de só permitir a discussão de cálculos lá no artigo 884 da CLT, depois de garantido o juízo. Então, a ideia original era: o juiz dá a sentença, não é líquida, transitou em julgado, o credor apresenta cálculo, o reclamado apresenta cálculo, essa é a ideia original. Ou o próprio juiz fazia de ofício, e aí já mandava pagar, para garantir o juízo, para depois discutir cálculo. Então, a discussão final dos cálculos, historicamente, na Justiça do Trabalho, ela foi postergada para depois da garantia do juízo. Garantido o juízo, aí o devedor pode entrar com embargos à execução e o credor pode entrar com a impugnação do credor. E uma das matérias que se discute é cálculo. E aí, a sentença dos embargos e da impugnação do credor, o juiz vai finalmente resolver o cálculo final, se tiver alguma discussão ainda de cálculo. E aí, dessa sentença do juiz, cabe agravo de petição. E no agravo de petição, então, você pode continuar ainda estar discutindo cálculo, para depois transitar em julgado. Mas o pressuposto disso tudo é o quê? A garantia do juízo, né. Só que aí depois a CLT mudou, né, teve 2 mudanças, né. Uma primeira mudança antes da reforma trabalhista, que era permitir ao juiz que na liquidação ainda, antes da garantia do juízo, o juiz desse prazo para ambas as partes se manifestarem impugnando os cálculos. Isso foi valendo até a reforma trabalhista. Com a reforma trabalhista, que é o que está em vigor hoje, né, o juiz é obrigado a abrir prazo para a impugnação dos cálculos. Ou seja, recapitulando, sentença não é líquida, transitou em julgado. Normalmente, o que que o juiz faz? Intima o credor para apresentar os cálculos. Abre prazo para o devedor, para a reclamada, para se manifestar. Manda para o calculista da vara e elabora a conta e torna líquida. Depois que elabora a conta e torna líquida, o juiz é obrigado a intimar as partes num prazo de 8 dias para que as partes façam a impugnação aos cálculos, sob pena de preclusão. Se você não impugnar os cálculos, preclui, não pode mais discutir nada, está tudo certo, fez a certidão de crédito, manda para a área comum. Mas se impugnar, o juiz vai ter que decidir.
A juiz vai dar uma decisão sobre a impugnação que ocorreu dentro desses 8 dias. Essa decisão do juiz, a gente discutiu um bom tempo pós-reforma trabalhista, se dessa decisão, que é uma espécie de decisão homologatória ou sentença de liquidação, algo assim, se era possível já você recorrer para o tribunal para discutir a decisão que resolveu a impugnação aos cálculos. E aí a gente tinha uma corrente entendendo que seria possível. Eu entendia isso, inclusive. Eu tenho até um artigo escrito sobre isso. Que o mais lógico para mim era já recorrer para o tribunal e resolver só cálculo, para discutir cálculo, só cálculo. Só que agora a gente tem um tema vinculante, que diz que não cabe recurso dessa decisão, que é o tema vinculante. É 174. É 174, né? Que não cabe recurso dessa decisão do juiz. Então, recapitulando, sentença não líquida transitou em julgado, elaborada contra tornada líquida, prazo de 8 dias para impugnar, impugnou, o juiz decide a impugnação, dessa decisão do juiz não cabe recurso. Próximo passo, garantia do juízo, para você poder entrar com embargos à execução e impugnação do credor, para discutir cálculo. Então, o processo de trabalho hoje, gente, ele tem um troço que para mim é um absurdo, que você tem 2 momentos para discutir cálculo. O primeiro momento, que é o prazo de 8 dias para impugnação, que se você não impugnar, preclui. E o segundo momento, que é depois da garantia do juízo, com os embargos da execução e impugnação do credor. Ali você vai discutir cálculo de novo. Então, olha que loucura. Você tem que impugnar cálculo 2 vezes, o juiz tem que julgar a mesma coisa 2 vezes. E é assim, ficou assim, tá? Porque não cabe recurso da decisão que resolve a impugnação à liquidação. Então, garantia do juízo, embargos à execução, impugnação do credor. E aí vem o problema. Mas espera lá, nós já estamos na execução. A empresa em recuperação judicial, a Justiça do Trabalho não tem competência para execução. Não pode praticar atos de execução. Tem que suspender. Tem que suspender. A execução não pode acontecer. Ela só pode ir até a apuração do cálculo. Só que a apuração do cálculo ainda não acabou, porque ainda não teve embargos de execução nem impugnação do credor. Para isso tem que ter garantia do juízo. Aí começamos a debater. Empresa em recuperação judicial está liberada da garantia do juízo para poder discutir cálculo, para a gente poder mandar lá para a Justiça Comum? Tema vinculante 159. 159. Não. Empresa em recuperação judicial não está liberada da garantia do juízo. É obrigatório, para conhecer os embargos de execução da empresa em recuperação judicial, que haja garantia do juízo. Então, a empresa em recuperação judicial que quiser discutir cálculo vai ter que garantir o juízo para poder abrir o prazo para embargos e, consequentemente, o prazo para impugnação do credor. Senão, o prazo não começa. É isso que me parece um paradoxo, que a gente está assim num limbo, ficamos num limbo jurídico. Porque se eu, juiz, falo para a empresa em recuperação judicial, olha, você tem que garantir o juízo, que é o que eu tenho que falar agora, porque é vinculante, para poder começar o prazo para os embargos, a empresa em recuperação judicial vai falar o seguinte, olha, eu não vou depositar, não tem dinheiro. Aí o juiz, tá, então eu vou penhorar. Não pode. O juiz não pode fazer penhora, não pode fazer Ato constrição. expropriativo. Não pode. Aham. Entendeu? Então o juiz não pode praticar atos de execução contra a empresa em recuperação judicial. Atos expropriatórios. Não Aham. pode. Uhum. Não tem como. Nada. Aí eu não posso determinar que a empresa garanta o juízo. Mas para ela discutir cálculo, ela tem que garantir. Olha só que doido que ficou. Aí você deve estar pensando, então pera lá, professor. Professor é ótimo, né? Como é que se chama quem faz podcast? O quê? Podcaster. Podcaster. Você não sabia que você é um podcaster. Só o nome. Legal, vou botar no meu currículo lá, mais um podcaster. Mas olha só que engraçado. Aí você deve estar pensando assim, então se ela não garantir o juízo, ela simplesmente não pode discutir cálculo, né? Perdeu o prazo, sei lá. Mas não existe isso na CLT. Na CLT, se você não garante o juízo, nunca vai começar o prazo para embargos de execução e impugnação do credor. Não tem previsão de
perda do direito de interpor embargo à execução e impugnação do credor por não garantia do juízo. Não existe isso na CLT, Mas entendeu? espera aí, você acha que pode acontecer aí uma prescrição intercorrente? Não, porque o credor não vai estar inerte. Inerte. Ele está ali berrando, gritando, falando mal das teses vinculantes, mas fica um paradoxo, entendeu? Realmente ficou um paradoxo, assim. Eu confesso que eu não sei como resolver, porque por que que isso me chamou atenção? Porque agora lá no segundo grau, a gente vê chegar agravo de petição. Tá. Porque tem juiz de primeiro grau que deixa apresentar embargos sem a garantia do juízo. Justamente por esse Para paradoxo, resolver. para resolver. Tá. Aí o juiz de primeiro grau resolve lá o processo, dá a sentença dele. Aí deu a sentença lá resolvendo a questão dos cálculos. O insatisfeito entra com agravo de petição. Aí a gente aqui em segundo grau fala o seguinte, ó, esse agravo de petição não vai ser conhecido, porque não houve garantia do juízo lá embaixo, né? Se não houve garantia do juízo, então não pode ter agravo de petição. Está tudo nulo, na verdade. Porque não poderia ter feito embargo de execução sem garantia do juízo. Olha que doideira. Tá, mesmo se o reclamante abrir mão, porque em tese é para garantir o juízo, é para garantir o crédito dele. Então eu vou te falar que Hã. há exatos 28 anos eu faço isso. Eu, quando chego nesses imbróglios, Se abre eu, prazo para o não, reclamante. eu intimo o reclamante para o reclamante dizer se abre mão da garantia do juízo para a gente poder continuar com a liquidação, no caso, né? Para poder continuar com o processo. Mas isso não tem previsão em lugar nenhum. Isso foi o que eu resolvi de forma pragmática para poder o processo continuar. Mas a rigor está errado, porque a garantia do juízo faz parte de um procedimento de ordem pública. O procedimento de ordem pública não está à disposição das partes. Aí eu criei lá um argumento de que a garantia do juízo, em que pese de ordem pública, é feita em prol da satisfação do crédito. Se o próprio credor abre mão, não sei o quê, não há prejuízo para ele. Papapá. Você cria lá um argumento, né? Porque assim, você tem que superar os imbróglios, né? Você tem que dar um jeito de resolver o processo. Então eu sempre fiz isso, né? E nunca tive problema, reconheço. Porque com a concordância não tem prejuízo, ele mesmo quer, o processo vai, né. É uma solução pragmática. Sim, porque não há nulidade se não há prejuízo, então o processo vai continuar, não é Bora isso? isso. Não vai E ficar travado ali. eu Se acho resolveu. é uma dica, né. Você mesmo como credor falar: "Excelência, eu abro mão da garantia do juízo para o processo poder continuar e chegar ao fim", né. Tem colega que está fazendo diferente. Tem colega que está sendo mais ortodoxo com as decisões vinculantes do STF, falando o seguinte: se a nossa competência vai só até a fase de conhecimento, o que que esses colegas fazem? Sentença não líquida, intima as partes para apresentarem cálculos, faz a elaboração da conta e torna líquida, abre prazo de 8 dias para impugnação, impugnou, ele decide. Decidiu, parou aí, manda para a Justiça Comum, habilitar o crédito como ele decidiu. Ah, mas a parte quer impugnar a decisão do juiz. Aí esses colegas entendem que essa impugnação, que esse acerto de cálculo deve ser feito lá na Justiça Comum, porque é a Justiça Comum que teria competência para execução. Só que aí esbarra na lei, né? Na lei, pois é, porque a lei fala que tem que chegar lá já o valor liquidado, não eles não vão liquidar lá, eles falam que a competência é da Justiça do Trabalho para fazer essa análise. E aí, se chegar lá e o juiz de lá se der por incompetente, isso vai para o STJ no conflito de competência? Iria um conflito de competência. É assim, fica um limbo, fica esse paradoxo por um simples e único motivo, porque na Justiça Comum, liquidação faz parte do conhecimento. Na Justiça do Trabalho, liquidação faz parte da execução. E aí ninguém se atentou para isso quando fixamos as teses vinculantes. A do Supremo lá até o tema 90 de competência e as nossas aqui do TST sobre recuperação judicial.
Então ficou um imbróglio, ficou assim. Vamos ver aí qual vai ser, né, o que a jurisprudência vai criar daqui para frente. Eu acho que muita gente não está se dando conta de Não. tudo isso que você está falando. Por isso que eu falo, gente, Otávio é o quê? Um orixá vivo trabalhista, entendeu? Que é pra Podcaster orixá, vou botar no meu currículo também. Vou abrir um mini curso de como saber o resultado dos processos. é porque você fala que eu me dei conta, eu falo: "Gente, mas não é possível, quanto insight esse homem tem, por que que não vem pra mim também de vez em quando?" É que vai aparecendo, né, assim, é porque assim, por que que eu acho que um juiz tem certa facilidade de ficar pescando esses problemas? Porque a gente faz 500 processos por semana, literalmente. Então, assim, são 500 processos que você está vendo ali, então vai surgindo muita situação, aí um negócio toca ali, só que eu tenho aquela coisa do cientista, né, quando bate um troço esquisito eu: Espera aí", eu vou ali até a fundo para entender aquilo tudo, aí vão surgindo as mas não é dormir de noite, acordar de noite: "Ih, recuperação judicial", ainda não cheguei nesse ponto. Não, o interessante é que, assim, não vai surgindo a solução, vão surgindo os problemas. Você chega à conclusão de que tem vários problemas não resolvidos. Hoje eu estava fazendo sessão, e surgiu uma dúvida lá se tinha um tema vinculante, né, aí o presidente da sessão: Espera aí, tá em dúvida se tem tema vinculante? Otávio, você que conhece todos os temas, você que" eu falei: "Olha, esse tema eu não desconheço, não tem não", e de fato não tinha não, depois eu fui procurar, né, ufa, realmente não tinha. Ai, mas vamos lá, tentando salvar aí os processos. Ainda nessa linha da tentativa de ajudar os credores. Quando tem grupo econômico, a suspensão, ela vai se dar só em face daquela empresa que está em recuperação. Se o plano de recuperação não abrange outras empresas do grupo, pode continuar em face do grupo, não é Isso é isso? bem tranquilo. A empresa solidária, ela também é devedora principal, né, ela também deve aquele valor. Então, empresa solidária, né, condenado solidário, tranquilo de continuar, né. O que gera um pouquinho mais de estresse é o responsável subsidiário. Também debatemos muito isso, né. Se você tem que esgotar o devedor principal, que é a empresa de recuperação judicial, para depois ir no responsável subsidiário. E aí o que que seria esgotar aqui o devedor principal? Seria habilitar o crédito na recuperação, esperar lá o plano de credores, esperar o pagamento para ver se pagou ou não pagou. Depois disso tudo, se não deu certo, aí vamos no subsidiário, ou basta você começar a execução, a recuperação judicial já impede o pagamento direto para o credor, já é possível ir no subsidiário. Entendimento majoritário na área trabalhista, acho que é fácil de intuir, né. Tadinho. Manda ver direto no subsidiário, esse é o entendimento majoritário, tem súmula aqui no Rio de Janeiro tem súmula do TRT, né, súmula regional nesse sentido, vai direto no subsidiário, Uhum. que aí facilita também, né. Sim. Agora uma outra dúvida minha é sobre essa linha do tempo, né, porque tem ali o processo em trâmite. E se as outras empresas do grupo aí você sabe que eu gosto de arrumar também o Claro. probleminha. Você gosta de problema, você gosta de resolver, eu gosto de arrumar. E se as empresas não tiverem sido incluídas ainda no polo, naquele momento em que a recuperação judicial daquela empresa específica, integrante do grupo, for decretada? Elas não foram condenadas, Não, não estão no título não executivo. estão. Aí vai bater no tema 1232 do STF, da possibilidade ou não de incluir na execução empresa do grupo econômico, empresa solidária, que não foi parte na fase de conhecimento. O julgamento ainda não finalizou, né, Não é, mas já né. tem maioria no sentido de que não pode, né, que a única se for isso mesmo, né, Se ainda não não tiverem acabou, né, o a linha. seria apenas através de incidente de desconsideração pela teoria maior, ou seja, verificando que houve fraude, abuso de personalidade, etc., para poder incluir essas outras empresas. Esse vamos esperar para ver o que o Supremo vai falar ao fim e ao cabo, né. Mas hoje, você nem consegue, porque hoje que dia é hoje? Dia 17. 17 Tem de Supra setembro de 2025, está tudo suspenso.
Você não consegue incluir uma empresa supostamente do grupo econômico na execução, porque o tema mandou suspender tudo, né? Então, essa tem que esperar mesmo, não tem jeito. Tá. O negócio é arrumar jeito de continuar a execução. Mas a verdade é essa, né. Por isso que eu falo, tem que botar todo mundo no polo, não tem jeito, assim, tem empresa, descobriu, tem grupo econômico, coloca todo mundo no polo passivo. Os juízes não gostam, mas a gente Nossa, bota horrível. mesmo Você bota assim. lá 15 Bota pessoas, 15 pessoas, bota mesmo. aí até citar todo mundo, o processo levou 3 anos. Você tem muito processo assim. Eu acho que você tem que ser, É. agora falando sério, eu acho que você tem que ser Não, tem que ser estratégico. estratégico. É. Porque É. depende da empresa, né. Sim, sim, sim. Você tá lá com um banco, né, assim, a chance do banco quebrar, não ter dinheiro é É. pequena, não vale a pena botar 10 empresas do grupo do banco. Aham, não precisa ser o banco previdência, o banco seguradora, o banco sim, sim, é isso. E ir sempre na que tem mais dinheiro, a que tem mais solidez, ou pelo menos, né, aparentemente. Você sabe que eu me lembrei de um caos agora, Hã. que um reclamante pediu vínculo de emprego com vários moradores de uma rua, né. Ele era vigia de rua, né. E foi até aí uma das causas que eu desenvolvi aquela teoria do consórcio de empregadores urbanos, né, que foi meu primeiro livro. E eu me lembro que na audiência eu perguntei assim: "Mas você quer vínculo de emprego? Eram várias pessoas na rua, mas você colocou só uma pessoa no polo passivo, só o fulano. Por que você botou fulano?" "Ah, porque ele é o mais rico da rua." Ó, bobo é Foi você, esse juiz. processo, é verdade. Mas aí sabe o que eu fiz nesse processo? Eu falei: "Não, se tiver vínculo de emprego é com a rua inteira." Aí eu mandei o oficial de justiça citar a rua inteira, em todas as casas da rua, eram mais de 70 casas. Mentira. Aí remarquei a audiência. Aí chegou na outra audiência, tive até uns 40 reclamados, os vizinhos todos ali com ódio de e eu não fazia a menor ideia, isso foi em 98, nem existia consórcio ainda, eu não sabia nem o que fazer. Aí eu falei: "Cara, assim, quando o juiz de trabalho não sabe como resolver o processo, faz acordo." 40 reclamados lá, eu falei: "Ah, cara, se cada um der R$ 50, aí sai." Acordei, pum, 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 saiu o acordo, eu falei: "Graças a Deus." Imagina o ódio daquela rua, não posso pisar lá até hoje. Que nada, esse convidado tá lá, rua, tá me calma aí. Aí eu ficava Ai, é. ai. Mas então, a gente falou do grupo, e aí eu fiquei pensando aqui, e quando tem, eh, a ideia da desconsideração da personalidade jurídica? Porque assim, né, se o plano de recuperação não abrangeu os sócios, então, em tese, os sócios estão com dinheiro. É. Então, isso aí também sai faísca para todo lado, né. Vou falar os entendimentos majoritários da Justiça do Trabalho, que tem coerência, né. O juízo universal é para o patrimônio da empresa em recuperação, que não se confunde com o patrimônio dos sócios. Então, em tese, e esse é o entendimento majoritário da área trabalhista, você fazer desconsideração para ir em cima dos sócios na área trabalhista, na execução trabalhista, não afronta o juízo universal, porque você não está pegando o patrimônio da empresa, você está pegando o patrimônio dos sócios, que é separado, né. E não teria problema de competência, né, diante da decisão do STF, porque você não está executando a empresa em recuperação, você está executando sócios. Esse sempre foi o nosso entendimento majoritário, tanto para a recuperação judicial quanto para a falência. A gente sempre entendeu assim, a gente vai passando por cima, né. Você sabe que a Justiça do Trabalho ela tem fama de, né, de primeiro atira, depois pergunta, né. Lembra da época do você não deve lembrar, você é muito novinha. Até gostei, Tá acho vendo? que não gosta, mas gosta. Bota no currículo aí. Novinha podcaster. Hã. Mas quando inventaram o Bacenjude, que hoje é Cisbajude, né, quando inventaram o Bacenjude, a gente não citava ninguém não, era bonzão, não tinha IDPJ, não tinha nada disso. A gente simplesmente fazia Bacenjude na conta do sócio, aí que o sócio descobria quando a conta já estava presa, aí ele vinha reclamar, aí a gente falava: "Não, mas você é responsável porque é sócio, não sei o quê, pá-pá-pá, pá-pá-pá-pá-pá". A gente passava por cima de tudo.
A gente tem orgulho de dizer que o IDPJ foi criado por nossa causa, que esse trabalho ia atropelando, né. E eu confesso, né, era o que tinha na época, era o entendimento majoritário, né. Eu atropelei muito sócio aí no início da minha carreira, até surgir o IDPJ. Mas o fato é a lógica é de que eu estou indo para outro patrimônio, estou executando o sócio e não a empresa em recuperação judicial. Isso foi indo bem assim, até essa última alteração da Lei de Recuperação Judicial e Falências, que tem um artigo específico sobre DPJ, né, na área de falências, não é isso? Você lembra o número do artigo? Não. Vê se me coloca aqui. 82A? Acho que é Isso, 82A, né? isso, Isso. acertou. Não sei se tem um parágrafozinho ali, né, já não lembro, tá. Mas esse artigo ele fala que, o incidente de consideração de personalidade jurídica na falência é de competência do juízo universal da falência, que deve observar a teoria maior da desconsideração, o artigo 50 do Código Civil. Aí, Que é ponto. diferente do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, Isso, que é o é que a gente isso? usa na área trabalhista. A gente usa o 28 do CDC, que é o que a gente chama de teoria menor. O que é a teoria maior, o que é a teoria menor, para ir em cima do sócio? A teoria maior vamos ver se teve abuso de personalidade jurídica, seja por confusão patrimonial, seja por fraude, está lá no artigo 50 do Código Civil. E o que é a teoria maior? Meu amigo, não pagou, vai em cima do sócio, ponto. Não tem que investigar nada, não tem que investigar fraude, má-fé, má administração, nada disso. O simples fato da empresa não conseguir pagar o crédito trabalhista já autoriza que a gente vá em cima do patrimônio do sócio. E é isso que prevalece majoritariamente na área trabalhista. Eu, pessoalmente, não concordo. Depois da Lei de Liberdade Econômica, eu entendo que houve uma modificação que nos afeta. Porque a Lei de Liberdade Econômica fez o atual artigo 50 do Código Civil e a Lei de Liberdade Econômica diz que essa lei se aplica na área trabalhista. Então, para mim, esse artigo 50, que está previsto na Lei de Liberdade Econômica, se aplica na área trabalhista. Então, para mim, para a gente também é a teoria maior. Mas eu sou totalmente vencido. Como juiz de primeiro grau, todas as minhas decisões foram reformadas. E agora, em segundo grau, no colegiado, eu adoto o entendimento do colegiado, né? Não adianta você ficar ali simplesmente, eh, ficar ali simplesmente mudando. Espera que minha assistente aqui trouxe um recadinho. Você falou maior e maior. Falei? Não falei maior e menor, não? Eu achei que era maior. Não, eu entendi maior e menor. Não, Bom, mas a maior é a 50 dica, a e a dica. menor é o CDC 28, que basta não pagar que vai em cima. Mas eu tô falando que hoje você vai encontrar acórdão meu pela teoria menor também, porque eu adotei o entendimento colegiado e vamos em frente, né, que é E o a dica para o majoritário. pessoal decorar, que também tem aquelas, sabe aquelas dicas de ex Sei. nunc, ex nunc? A dica, teoria maior, exige mais requisitos para você ir nos sócios. Então você precisa ter abuso da finalidade, confusão patrimonial, né, tudo isso. Já a teoria menor exige menos requisitos, então você pode ir direto no bem dos sócios. Acho que essa Pô, dica daí gostei. é. Você sabe que o ministro Barroso, ele tem uma piada sobre esse negócio, né, do ex-tunc, não conhece não? Não. Ele conta, ele sempre eu já vi várias palestras dele, de vez em quando ele conta essa piada, e a gente tem isso, né, a gente que dá muita palestra, a gente vai repetindo as piadas, né, aquelas que dão certo a gente mantém no repertório. E aí ele conta que, né, tinha um desembargador muito respeitado, tal, que toda sessão ele levantava no meio da sessão, ia lá no gabinete dele, abria uma gavetinha, lia um papelzinho, fechava e voltava, né. Muitos anos isso, acontecendo isso todo dia. E aí ele faleceu, né, aí o pessoal ficou: "Bom, o que será que ele lia lá?" E foram lá ver, né, na gavetinha o papelzinho que ele lia todo dia, e aí estava escrito: "Ex tunc retroage." Que não. Isso nunca não retroage. Essa é boa, mas é do ministro Barroso, eu tô aproveitando aqui a piada. Mas é por aí, vou adaptar para o maior e para o menor, a gente vai roubando as piadas dos outros. Inventa uma historinha.
Mas aí qual é o problema? Quando surgiu o artigo 82A, que fala que a competência do IDPJ na falência é do juiz universal lá da falência e tem que aplicar a teoria maior, a gente começou a discutir de novo na área trabalhista. 2 discussões, ou 3. Primeira discussão, o artigo 82A é só para falência ou é também para recuperação judicial? Primeira discussão. Segunda discussão, o artigo 82A, quando fala da teoria maior, obriga a Justiça do Trabalho em falência e em recuperação, se for usar só a teoria maior ou pode continuar usando a teoria menor? E terceiro, se for só em falência mesmo, essa regra do 82A é uma regra procedimental de quando vai se analisar o IDPJ, precisa usar o artigo 40 ou é uma regra de competência? Só realmente a justiça comum é que pode analisar IDPJ em falência. Então tem essas 3 discussões, né? E a gente, assim, na área trabalhista, como eu disse, majoritariamente, a gente acha que a competência é nossa para o IDPJ na recuperação judicial. A gente entende que esse 82A é só para falência e em falência o mais comum é entender que esse 82A não é uma regra de competência, seria uma regra procedimental de qual lei que eu utilizo para reconhecer o IDPJ, entendeu? Aí o debate é esse, tá? E a gente veio vindo feliz da vida na área trabalhista, como lá executando todos os sócios, até que saiu uma reclamação constitucional bem recente, né? É, Tem o número dela aí? 85 alguma coisa? olha, 83535 de São Paulo. 83535, ministro Gilmar Mendes, Isso. não é? O ministro Gilmar Mendes, ele, mais uma vez, ele acolhe um argumento que eu já dei a dica aqui em episódios passados, que é o seguinte: toda vez que a Justiça do Trabalho toma uma decisão que passa por cima de um artigo de lei, sem enfrentá-lo explicitamente, sem dizer se ele é constitucional ou não, ele está, na verdade, implicitamente reconhecendo a inconstitucionalidade desse artigo, dizendo que esse artigo é inválido, que não tem aplicação. Em primeiro grau, ainda vai lá, porque o controle difuso, o juiz pode, né, monocraticamente afastar a aplicação de uma lei. Mas em segundo grau e no TST, em colegiado, para você fazer isso, você tem que observar a súmula vinculante 10. 10 do STF, que é a cláusula de reserva de plenário. E aí, com base nisso, com base nesse argumento inicial, o ministro Gilmar Mendes, nessa reclamação constitucional, acabou derrubando a decisão da Justiça do Trabalho, que disse que a gente tinha competência para o IDPJ. E aí agora a gente está de novo ali numa zona cinzenta. Na sessão seguinte a essa reclamação constitucional, nós tivemos 2 casos de IDPJ em recuperação judicial e deliberamos ali em conjunto, colegiado, de que seria melhor, por prudência, observar a cláusula de reserva de plenário. Suspendemos os julgamentos dos 2 casos para enviar um regimento interno do nosso tribunal. Eu não me lembro agora se é o pleno ou se é a nova sessão de uniformização de jurisprudência. Tem uma sessão nova, né? E aí eu não me lembro mais se é o pleno ou se é essa sessão. Mas, enfim, mandamos para o órgão competente do nosso tribunal para dizer explicitamente se esse artigo 82A é constitucional ou não, se aplica só para falência ou se aplica também para recuperação judicial, enfim, para explicitar pelo plenário, né, pela composição, observando a súmula 10 vinculante. E aí o bom disso é que essa decisão do tribunal vai ser a decisão espelho para todo mundo. A regra, né, é que todos os juízes do tribunal vão ter que observar essa decisão. Aí você acaba essa discussão no regional. Quem não concordar com essa decisão, recorre para o TST, né, e possivelmente depois para o STF, se esbarrar em temas vinculantes, né, ou em alguma matéria constitucional, enfim. Mas o bom é isso, que você vai estancando a discussão, né?
acaba esse negócio de que cada juiz faz de um jeito diferente, você dá sorte ou dá azar de onde caiu o seu processo, né, que é muito ruim isso, né. Insegurança jurídica, que Total. é a maior crítica à justiça do trabalho hoje, Uhum. né. A justiça como um todo, né. É. Eu acho esse trabalho, acho que talvez um pouquinho mais, né, pelo que a gente vê, assim, da população falando, né. Uhum. Mas eu ainda acho que vale tentar. Eu, como advogada, recomendo para os colegas, Claro, com certeza, tentem, né, o incidente de sem consideração, dúvida. personalidade jurídica. A grande maioria vai continuar deferindo, Também acho. até que alguém suscite o incidente lá e o pleno resolva. Aí, o Uhum. que ficar resolvido tá valendo. E pouca gente estuda e pouca gente, né, podia assistir com mais atenção nosso podcast, e aí Tem muita ferramenta aí, né, tem, pra você ir discutindo, né. tem. Mas eu acho que, assim, a gente ainda tá engatinhando nessa ideia de tratar a jurisprudência como um patrimônio social, sabe. Da Uhum. gente ir construindo coletivamente esses estándares de julgamento para a gente ter uma coerência lógica, né. A É. gente ainda não tem essa cultura. A nossa cultura é o advogado que consegue dar o nó em pingo d'água, que conseguiu a decisão que ninguém conseguiu, e o juiz que é o juiz herói que naquele processo conseguiu fazer de um jeito que ninguém, sabe, não tem aquela cultura de estabilização, né, de harmonia. Que na verdade hoje é o que o CPC manda, né. O CPC manda que a gente tenha uma jurisprudência coerente. A gente não pode ficar toda hora julgando diferente, né. Mas fica difícil ter coerência com tem a CLT, que já é um compilado de leis esparsas, tem as normas regulamentadoras, as súmulas, as OJs, os precedentes, as teses, e aí, assim, em algum momento todo esse compilado de normas esparsas, eh, você tem dificuldade É. de manter a coerência, porque não está tudo ali no mesmo capítulo, né. E aí, assim, eu falo por mim, né, quando tem uma topografia, aquela coisa assim: "Ah, não, isso está naquele pedaço", mas quando fica confuso, assim, né, difuso, É. fica confuso, Não, porque hoje eu faço sessão com a internet aberta e usando aquele Pangeia, que eu já até dei a dica aqui também. Que assim, começa debate, eu acho que pode ter alguma coisa vinculante, eu já procuro ali, que é tipo um Google de precedentes, né. Aí já joga ali, já vai aparecendo todos os precedentes que tem naquele tema para ver se a gente não tá deixando passar alguma coisa, né, porque sim, de fato é muita coisa, né. é. E a inteligência artificial ainda não tá ainda no ponto de trazer mastigado pra gente, né. Olha, existe isso, isso, aquilo, então, né, a sua decisão vai ter que se basear nisso, né. A gente ainda não tem isso ainda bem estipulado, tá caminhando. Pangea, você usa a versão gratuita ou paga? Usa gratuita lá, que entra lá na É? internet, é. Ó, legal, É. super dica Não, e então. funciona direitinho. É bem legal, assim, pega os precedentes ali rapidinho, né, Aham, é bem bacana. É do foi o TRT4 que desenvolveu, e tá tá. aberto lá na internet, né. Uma outra que chamou minha atenção, 2 pontos chamaram minha atenção também, estudando o tema, né. Um é que o juiz pode determinar a reserva da importância que ele estimar devida na recuperação, né. E aí eu achei isso tão interessante, porque aí, né, vai ser incluído na classe própria, lá no juízo de recuperação, mas para acelerar o processo, né, acelerar a situação como um todo, a reserva do valor e a inclusão do credor ali naquele concurso É. de credores, e eu fiquei pensando assim: "Mas caramba, uma estimativa dá muito poder para o juiz, né, a lei". É, depois vai acertar lá na frente, né, quando tiver finalmente o julgamento e a liquidação. Mas é interessante, né, para o credor não perder a posição dele ali, porque às vezes o processo demora muito, né. Hoje julgamos um processo que foi ajuizado em 2013. Aí agora que foi julgado o RO. Ah, eu acho triste. Ainda vai ter recurso de revista, provavelmente, aí fica mais 7, 8 anos no TST, né. Então assim, né, tem situações em que eu acho que o objetivo é esse, né. Mas pode sim, na fase de conhecimento ainda já pede a reserva de crédito, né. E o outro ponto que chamou minha atenção foi em relação aos prazos. Isso é bem interessante, porque antes a gente decorava assim: 180 prorrogado mais 180, acabou, 180 mais 180, 360, Uhum. né. E aí, agora não é mais assim, né, porque
São deferidos lá os 180 dias, porque aí o nome disso, gente, ó, agora close, close. Stay period. Stay period, tá vendo? Não é? É ou não é? Stay period. Então é aquele período de suspensão do processo, né. E aí, suspensão das execuções, enfim, face da empresa. E qual vai ser esse período? Ele pode ser de 180 dias, se não for deferida a prorrogação, você tem que considerar mais 30 dias. Por quê? Porque a lei faculta que os credores criem um plano alternativo de recuperação. Isso. Então não dá para dizer que ao final dos 180 dias, em não havendo prorrogação, que volta. Automaticamente, né? Exato. E aí eu fiquei: "Nossa, são 210, então, não são 180, são 210 dias". E mais, se for deferida a prorrogação, então, né, primeira hipótese, não foi deferida a prorrogação, 180 mais 30, 210. Se foi deferida a prorrogação, 180 mais 180 da prorrogação, mais 30, porque afinal, né, foi deferida a prorrogação para que nesses 30 dias. É verdade, plano alternativo, né? Exato. E aí a gente já está falando de 380 dias, né, 360, 60 deixa eu ver mais 9, 390 dias. 390. E caso seja, os credores de fato apresentem esse plano alternativo, serão 180 mais 180 mais os 30 para os credores apresentarem o plano alternativo, mais os 180, que dá 570 dias, não é isso? É. Que assim, parece muito, né? Não é muito? Por um processo, assim, por um processo trabalhista não é muito. Assim, a gente tá falando que nem 2 anos? É. É, menos de 2 anos, assim, se pensar uma execução se resolve em 2 anos, só se a empresa tá com muito dinheiro ali sobrando, senão não resolve mesmo. Então assim, eu acho razoável, né, não acho problemático não, até porque assim, o prazo de 180, o original, era muito pouco, né, não dava, os juízes na prática já prorrogavam, quando dizia que não era culpa da empresa em recuperação, porque não dava para você fazer todo aquele procedimento, assembleia de credores, discussões, às vezes faz várias assembleias, né, para estabelecer o plano de recuperação. Então, eu acho que é razoável, não acho, assim, nada do outro mundo não, perto do que a gente vê da duração do próprio processo Sim, normal e trabalhista, aí né. e aí não é opinião, é até tem números, né, dados oficiais fechando isso, Exatamente. né, o tempo que os processos costumam demorar Muito mais, né. hoje. Uhum. Principalmente a execução, que é o gargalo hoje é a execução. A fase de conhecimento é, regra geral, muito rápido na área trabalhista, né. Uhum. Uma vara boa aí marca a audiência para 40 dias, né, faz sentença em mais uma semana, em 50 dias você tem uma sentença de primeiro grau, né, aí sobe o recurso, cair também num gabinete bom, né, o gabinete que está zeradinho já faz o voto em mais 2 semanas, já manda para a sessão, assim, você consegue em 6 meses ter um trânsito em julgado, se você der sorte, né, cair numa vara boa, cair num gabinete bom. Uhum. E tem tribunais aí pelo Brasil que tem esse prazo mesmo, há muito tempo. Em 6 meses você tem uma primeira fase de conhecimento resolvida. Depois é que vem o problema, que é a execução, né. Uhum. Então eu acho que é razoável, não vejo, assim, nada do outro mundo não. Tá. É, mas ter atenção a esse prazo, aguardar esses 30 dias também do Isso. possível plano alternativo, que eu não sei se é comum os credores Eu apresentar, não sei dizer também, mas não sei, só que é acompanhando lá na Justiça Comum, comum. a gente não acompanha, né. Agora o que eu acho interessante também que muita gente esquece, é que quando é aprovado o plano de recuperação judicial, a gente tem a novação da dívida, né. Porque, assim, é muito comum os créditos sofrerem algum tipo de redução para poder fechar, né, a conta e todo mundo receber ali, ainda que em parte, né. Então, às vezes, seu crédito é 100.000 e o plano aprova com uma redução de 20%. Então, lá você vai receber 80.000. Isso é uma novação da dívida. Então, a Perfeito. dívida anterior se extingue e a dívida nova passa a existir, nesse novo valor de 80.000. E aí é isso que vai ser habilitar isso que vai ser cobrado lá, né, que vai ser pago lá na recuperação judicial, dentro do plano que é aprovado. E aí tem 2 coisas que são muito importantes. Você tem que saber o que que é crédito concursal e o que que não é crédito concursal, né. Crédito concursal é aquele que vai ficar sujeito à recuperação judicial.
E a regra é o crédito trabalhista cujo fato gerador se deu até o deferimento do processamento da recuperação judicial, né. O que for posterior é crédito extraconcursal, não vai para o juízo universal, continua normal na Justiça do Trabalho, né. É, porque é para poder prestigiar quem continua ali acreditando Isso. na continuidade da empresa, né. É, a empresa continua funcionando, tal, e Foi continua corrido. contratando, continua gastando dinheiro, tal, a empresa não fica sem dinheiro, né. Uhum. Essa inclusive foi a lógica que orientou aquele tema vinculante de que pode garantir o juízo, porque tem dinheiro, a empresa não está falida, né, ela tem como dispor dinheiro, o problema é que se ela não quiser dispor dinheiro, a gente não tem como penhorar, é outra discussão. Uhum, E uhum. outra coisa importante também, essa questão da novação da dívida trabalhista, né, é lembrar o seguinte, que ao final de tudo, se não foi pago, ou seja, a recuperação não deu certo, você tem 2 opções: requerer a falência da empresa ou voltar à Justiça do Trabalho pelo crédito original. Isso é interessante também. Mas, na prática, o que que a gente observa? Que são muitos credores, né. Às vezes você quer voltar com seu crédito original para a Justiça do Trabalho, mas algum credor requer falência, que é normal que alguém faça o requerimento de falência. Então, normalmente, quando o plano de recuperação não dá certo, há o requerimento de falência por algum credor, aí vira falência, aí virou falência, já era, né, vai tudo para o juízo universal de novo, não tem como você executar na área trabalhista, né, você vai ter que fazer tudo no juízo falimentar. Então tem que lembrar isso também, recuperação judicial deu errado, você não recebeu seu crédito, acabou lá a recuperação judicial, aí você volta para a Justiça do Trabalho pelo crédito original, a não ser que haja requerimento de falência. Se houver falência, aí vai ter que habilitar na falência mesmo, Tá. tá. Não Pelo tem valor que o original. o original. É. E aí esquece o que foi novado na Esquece isso. recuperação judicial. Exatamente. Vai Tá. pelo valor original. Uhum. Legal, né. Sim, É uma sistemática muito bem trabalhadinho, assim, sabe. sim. E de vez em quando a gente se assusta. Eu me lembro que teve uma recuperação judicial que o plano aprovou, uma redução de 90% do crédito trabalhista. Pesado, né. Exato. Mas aprovaram. E os credores aprovaram. Ah, e outra coisa importante, tá? Quando a Assembleia de Credores aprova o plano, isso vale para todo mundo, mesmo que você ainda não estivesse no quadro de credores. Mesmo que você ainda não tivesse com seu crédito habilitado e aparecesse como credor. O que é decidido na Assembleia de Credores vale para você também. Senão seria um caos, né? Sim. Senão nunca ia homologar nada, né? Nunca ia resolver nada. Então, mesmo quem não está lá como credor, o que é decidido na Assembleia vale para aquela pessoa, com as reduções do plano de recuperação. O pessoal fica para morrer na área trabalhista, mas é assim, né? É para você fazer o juízo universal, a isonomia dos credores e conseguir pagar todo mundo, né? Sim. Ainda que em parte, é É. por aí, né? É, a ideia é todo mundo receber um pouquinho, mas receber alguma coisa, e não poucos receberem muito e o Isso. resto não receber nada. E a empresa sobreviver. Uhum. Essa é a grande filosofia aí disso tudo que a gente está falando, Uhum. né. E aí você está falando de pagamento e tal, eu lembrei da multa do 467 e 477, né, que empresa de recuperação judicial tem que pagar. Tem que pagar, porque é aquela lógica, a empresa não está falida, ela está funcionando, ela está com a atividade dela, então ela não pode deixar de pagar as Tem multas pelo descumprimento das obrigações, né. aham, Eu aham. até, para ser sincero, eu entendia que o 467 não deveria ser cobrado, porque é aquela coisa, né, para crédito concursal, né, porque se o crédito vai ser pago só lá no juízo universal, né, eu não tenho como pagar em audiência, porque o 467 é para pagar verbas incontroversas em audiência, né. E aí, se eu não pagar, né, também não vão poder me executar, porque eu tô em recuperação judicial. Então eu achava isso um pouco incoerente, mas está pacificado, né, é tema vinculante, né. Então É. 467 e 477 cabe para a empresa em recuperação judicial, não é isso? É Acho que foi, né, isso. bastante coisa, né. Bastante coisa. Eu Mas pensei: "Gente, a gente vai falar só 10 minutinhos". a gente vai falar assim: "Ó, a empresa de recuperação judicial já era, morreu".
Não, Desiste. não, tem caminho, assiste aí, volta, dá o play de Tem novo. muita coisa para fazer, né. É, é isso. Mas é isso aí, Então, empresa de fechamos. recuperação judicial é É legal, legal, pode, pode. deve ser feito para o bem de todos. É bem legal. É isso, gente, eu sou Ana Carol Martins, me sigam nas redes, @AnaCarol_DS Martins. E eu, Otávio Calvé, @Otávio Calvé, e agora tem uma novidadezinha também que eu quase não falei. Lancei um projeto novo com a professora Carolina Tupinambá, uma comunidade trabalhista. É comunidadetrabalhista.adv.br. Aulas, dicas, enfim, networking. É um projeto bem legal. Estão todos convidados para conhecer e se inscrever, óbvio. Bacanérrimo. Tudo que o Otávio faz é maravilhoso, assim como é maravilhoso o nosso podcast. Sigam a gente nas redes, @é legal, mas pode com D mudo. Isso aí, gente. Obrigado, até a próxima. Obrigado, Carol. Obrigada, tchau.